E o Instituto Enjoy, hoje a gente fala que o objetivo da Enjoy, mais que tirar o jovem da miséria, é tirar a miséria dentro dele. O objetivo do Instituto Enjoy, que é aberto, o dia que você quiser, nós podemos até gravar lá Com um certeza. dia. E aí, o objetivo do Instituto Enjoy, primeiro é tirar a pessoa da miséria. Porque lá é uma obra 100% social, cada franqueado hoje, cada aluno que mantém essa obra social hoje. É 100% gratuito. Entendi. E quando, eu acho que tem um negócio legal aqui, que é, por vocês atuarem diretamente com o comportamento do jovem, vocês também têm a percepção do comportamento que não funciona, né, digamos assim, que o jovem chega. Qual que é esse comportamento mais comum que vocês percebem que o jovem tem, que, digamos assim, assassina o sucesso dele? Que chega até na escola de vocês, forte, assim. assassina o sucesso dele. Cara, eu acho que o grande, sim, pra mim, tá? O grande vilão. O grande vilão hoje é a falta de... Tem duas coisas, né? Consciência e competência. Então, assim, ó, a gente só desenvolve a competência depois que você despertou a consciência. Tá. E o jovem, ele não tem consciência. Então, muitas vezes, hoje, a primeira coisa que nós temos que trabalhar é essa consciência. Ó, seu pai não é para sempre. Você quer continuar, às vezes a gente vai despertar numa família um pai que, assim, ó, ele quer acreditar que o filho dele vai ser o primeiro da família a ter um curso superior. Cara, isso Porque é muito forte, isso né? é muito forte. Isso é muito forte. Então, por isso que é, primeiro, consciência para depois despertar a competência. E o que a gente vê hoje? Muitos pais, inclusive de classe C e D, ele quer despertar uma competência sem o jovem ter tido nenhuma consciência. Tipo, seria, em outras palavras, assim, pô, o cara quer desenvolver habilidade sem saber o porquê que precisa daquilo. Sem saber por que precisa daquilo, sem saber. Então, e hoje, aí eu vou dar um exemplo assim que a gente fala muito, né? Por exemplo, um jovem hoje vai procurar um emprego. Hoje nós fazemos o encaminhamento dos jovens a partir de 16 anos. Nós temos uma ONG, uma instituição igual o CIEE, SBET, para encaminhar o jovem ao mercado de trabalho. Não prometemos emprego para ninguém, mas nós trabalhamos com isso, de encaminhar o jovem. E aí hoje o que nós fazemos? Um dos objetivos principais é trabalhar o comportamento desse jovem, porque ele não tem noção. Ele não tem noção. Verdade, ele nunca ouviu. Então o jovem chega hoje, estou falando um exemplo que vou brincar, ele chega hoje para procurar um emprego de bermuda, com a mão no bolso, mascando chiclete. Aí, velho, eu vim pro trampo, tá pegando alguma coisa aí? Tipo aí, isso. porque eu era pedreiro, era fita de 1000 graus, os homens estavam em cima, mano, aí pega o meu currículo aí, passa um fio aí se eu tô dentro da parada aí. É desse jeito que ele chega falando. Mesmo. E então pra a ele, gente na vai cabeça dele, isso falar... é algo normal, né? Tipo, não, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Né? Então ele não tem. Puta, então se não tiver essa consciência, e a gente também tem hoje uma outra consciência que é assim, o que impede hoje? Essa pergunta eu vou fazer para você agora. Isso aqui é legal porque você lida com muito empreendedor. E eu tô com isso muito para mim agora. O que impede hoje um pai ou um jovem da classe C e D pensar ou se sentir apto para ser um empreendedor? Ó, qual que é o principal ponto que impede hoje de a pessoa, sabe, pensar em ser empreendedor, ou ser um empresário, ou ter uma empresa, ou ter um negócio? Vou te contar uma experiência que a gente teve aqui. Nessa jornada de entender que a pessoa teria que transformar esse potencial em potência, a gente começou a se questionar. Qual que é o maior desafio disso? Qual que é o maior desafio desse processo? Entre transformar esse potencial em potência é o processo da Forge. Tá, mas por que a maioria das pessoas não passam, não vivenciam isso? A gente percebeu que o principal fator que dificultava ou que impedia as pessoas de vivenciar isso é elas acreditarem que tinham potencial. Vou usar um exemplo. Olha. Se eu chego pro Denis aqui, ou pra Priscila e falo assim, gente, vocês além de bons empresários, vocês assim, ó, eu percebo que vocês têm um potencial gigantesco pra dar palestra. Aí você assim, nossa, não é que esse menino tá certo? Vamos tentar fazer isso. Aí amanhã lá, vocês vão lá, fazer uma palestra, pô, deu certo, vamos desenvolver isso aqui. Daqui 6 meses, vocês são os maiores palestrantes do Brasil. Porque vocês escutavam. Agora imagina o seguinte. Você chega no shopping, você chega lá, sei lá, segurança do shopping, ou você chega no mercado, você fala lá pro cara que tá empacotando as compras e fala assim, meu, você tem um potencial gigantesco pra ser um puta do empresário, faturar milhões. Cara, o segurança do shopping vai olhar pra você, vai passar um rádio e falar assim, gente, vem aqui buscar esse cara que tem um cara maluco aqui, fica de olho nele. Bem isso. Sacou? Porque o cara veio de uma realidade que acreditar que ele tem um potencial, tem uma capacidade de ter um resultado extraordinário é uma coisa fora do comum. Porque esse cara, ele nasceu, ele cresceu escutando que ele ia dar errado. Que ele tinha que se contentar em ter uma vida de um salário, que ele tinha que se contentar em pagar conta. Então, assim, a gente começou a perceber que, por incrível que pareça, o fator que mais impedia as pessoas de transformar esse potencial em potência é, de fato, elas acreditar que tinham potencial.
Então, a gente entendeu que nesse processo da gente levar isso para eventos, até do evento do estádio, que eu comentei com vocês, era justamente a gente ter a primeira etapa, como que a gente vai despertar essa crença na pessoa que ela tem isso. Porque isso é uma justiça divina, pô. Você ter um potencial. Porque, imagina só, se na Bíblia fala que Deus é amor, que João fala que Deus é amor, amor, na minha percepção, é um sinônimo de justiça. Até porque Deus fala lá que ele corrigia as pessoas que ele amava. Então, amor é um sinônimo de justiça. Aonde que estaria a justiça se Deus falasse assim, Denis vai pra terra para prosperar imensamente, cheio de talento, cheio de dom. E Vinícius, você, não vou colocar nada em você não, porque agora, sei lá, vai lá pra terra e... Não seria justo isso. Então não é assim que funciona. Então, por uma justiça divina, todo mundo tem que ter um potencial. Algumas pessoas não descobrem, algumas pessoas não acreditam que tenham, mas todo mundo tem. Quando você acredita que de fato você tem um potencial, o jogo muda. Sacou? Porque daí, aí você começa a falar assim, putz, se eu tenho potencial para ganhar 10 mil, por que eu tô ganhando 500 e tô contente? Aí que começa a nascer a inconformidade. Porque o cara ele se acomoda em ganhar R$1.000, R$2.000 por mês, quando ele acha que aquilo que ele ganha é aquilo que ele pode ganhar. Tem gente que, não é isso? Tem gente que nasce pensando assim, ó, eu nasci pra fazer. Tem gente que nasce, que foi criado pensando assim, ó, eu nasci pra assistir os outros fazerem. E tem gente que foi criado assim, ó, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer mesmo? Aqui? O que eu tô fazendo aqui? Então, Denis, respondendo a sua pergunta, na minha percepção aqui do Forjando é isso, cara. É as pessoas não acreditarem que tem um potencial. Porque é muito difícil, assim, você tendo esse contato mais próximo até com essas pessoas de classe C e D, pode até confirmar se mais preciso naquilo que eu vou te falar. Mas hoje você chegar para um garoto desse e falar assim, ó, que você pode ganhar 10 mil por mês, o cara deve achar você maluco. Porque ele não consegue enxergar essa possibilidade, né? E muitas vezes, quando você não consegue enxergar o como, é motivo para você desistir de acreditar naquilo. Então, eu acho que o trabalho que a gente precisa, nós aqui como Forjando, como marca, é levar essa crença para as pessoas de que elas têm um potencial e esse potencial pode proporcionar a elas ter um resultado mais expressivo.